Bom dia e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Amém. Me chamo Maria, Diaconisa Maria, para a honra e glória do Senhor Jesus, e vim contar para vocês um pouco da minha história de vida, o meu testemunho, Porque o Senhor fala que quando a gente receber algo de Deus, nós temos que testemunhá-lo, temos que falar da grandeza de Deus na minha vida e na vida de todos que confia e acredita em Deus. Amém? Irmãs, há 17 anos atrás eu passei por um problema muito difícil na minha vida, aonde os médicos achavam que eu não ia sobreviver, Segundo eles, eu não ia sobreviver, mas Deus já tinha planos na minha vida. E quando Deus tem um plano na nossa vida, a luta pode vir, mas a vitória é certa. Amém? Pode acreditar nisso, que a luta vem, mas a vitória é certa. Então, há quase 17 anos, eu tive uma embolia pulmonar, aonde eu cheguei ao hospital já sem respiração, sem conseguir respirar, E ali eu passei muita luta mesmo. Isso aconteceu após um parto, após a minha filha ter nascido. Com 32 dias, mais ou menos, que eu estava em casa, eu já vim para casa sentindo, um pouco de falta de ar, dor de cabeça. Mas até então eu pensei que fosse por conta da anestesia que estava acabando, tal. Não era nada. Eu ia para casa. Fui para casa. Isso foi passando. Com 32 dias, que eu estava em casa, eu não consegui mais respirar à noite. Eu gritei, eu estava na casa da minha mãe, E aí eu falei: mãe, chama o Carlos, que é o meu esposo, e me leva para o hospital, porque eu não estou conseguindo mais respirar, não estou dando conta. E ali eu já fiquei com muita falta de ar e não estava conseguindo respirar de maneira alguma. E eles correram comigo para o hospital. Eu me recordo de quando eu entrei no hospital e me colocaram em uma cadeira e eu entrei. Daí então não lembro mais de nada. Eu fui acordar 2 dias depois. E aí eu estava na UTI, E aí, quando eu acordei, que eu fui acordando, eu vi onde eu estava e aí eu fui lembrando o que tinha acontecido, E até então eu estava cheia de aparelhos, cheia, para respirar, para tudo. E aí, fiquei lá com o olho aberto, Mas logo em seguida, adormeci novamente. E aí, uma certa noite, de madrugada, eu estava ouvindo o que todos estavam conversando ali dentro daquele lugar. Eu estava ouvindo a voz deles, mas eu não tinha força para falar que eu estava ouvindo eles. Eu não tinha força. E eu ouvi claramente quando uma médica, chegou e falou: liga para os parentes da Maria Alcilene e fala para eles que o que a gente pôde fazer por ela, a gente já fez, a gente fizemos, mas que ela não está respirando, ela não está reagindo. Quando eu desligo os aparelhos, ela apaga, Então, quando tirava os aparelhos, eu apagava, ou seja, acabava a Maria, Acabava a Maria. E eles falaram que o que eles podiam fazer, eles já tinham feito. E eu fiquei ouvindo, eu estava ouvindo eles falar. E na época eu falei: Senhor, me dá força, me dá coragem. Eu quero falar para eles que eu estou ouvindo eles. Eu estou ouvindo eles falar. Me dá força, Senhor, me dá força. E nessa época eu tenho certeza que a mão de Deus estava ali comigo. Que o Senhor estava ali comigo. E Ele queria que eu clamasse a Ele. Eu não estava clamando com a boca, mas estava clamando com o coração, com o pensamento. E aí eu clamei. Eu não era evangélica nesse tempo, Eu era aquelas pessoas que ia para a igreja. Hoje eu estou na igreja, hoje eu estou no mundo. Hoje eu estou na igreja, hoje eu estou no mundo. Então o Senhor ali, Ele fez o quê? Ele me deu aquele tempo para me pensar o que eu realmente queria da minha vida, E ali eu fui e clamei, eu falei: Senhor, Jesus, mãe de Jesus, Maria, a senhora é mãe, intercede por mim. Eu falei junto a Jesus, para que eu tenha força e fale que eu estou viva e que eu estou ouvindo, para que eles não desliguem os aparelhos.
E eu pedi, irmãs, eu pedi com tanta força, com tanta força, com tanta força. E ali eu sentei na cama. E no que eu sento, os aparelhos, eles fazem o quê? Solta. Eles desgrudam de mim. Então ali ia machucar, né? Porque eu levantei de uma vez. E no que eu levanto de uma vez, tinha muitos médicos, enfermeiros ali perto de mim. Eu estava embrulhado e ele estava com o papel. E a médica falou para mim claramente, falou, Alcilene, você ganhou na Mega Sena sozinha, porque a gente tinha te dado como morta. E aqui seria assinada a sua carta de óbito. Você estava morta pra gente. Eu falei, mas para Deus não. Para Deus ainda tenho vida. E eu vou sair daqui porque eu creio em Deus, que eu vou sair daqui, que Ele me deu os meus filhos e Ele vai me dar força para me criar eles e cuidar deles. E aí a enfermeira pegou, né, veio olhar, né, porque tinha saído dos aparelhos e tudo. E a médica pegou e falou, olhou para mim e falou, Alcilene, a gente vai te dar uma medicação só para você dormir, porque você machucou um pouco. Mas quando for de manhã cedo, você vai acordar bem. E ali eu fiquei triste, eu falei, ai doutora, né, tipo, meu Deus, será que eu vou acordar? E ela falou, pode confiar em mim. E aí elas me deram a medicação e ali eu dormi. E de manhã eu acordei. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, foi um dos melhores dias da minha vida. Porque eu acordei e através do vidro eu olhei e vi a minha mãe lá fora. Entendeu? Então ali foi uma alegria assim tremenda, né, para alguém que estava sem vida, como dizia ele, e no outro dia eu já estava acordada. Eu estava vendo a minha mãe, né? E eles pegaram e falaram: "Eu vou liberar a sua mãe para entrar, só que você sabe que ela não pode demorar", né? E ali a minha mãe entrou, então foi um dos melhores dias da minha vida. Eu poder ver a minha mãe e conversar com ela. Não podia conversar muito, mas só dela vir e eu saber que eu estava viva e que o Senhor tinha me dado mais uma chance, para mim foi tudo na minha vida, né? E eu olhei e vi o meu esposo lá fora. Então isso me alegrou muito, né? Então o que eu quero passar para vocês, irmãos, quando o Senhor te chamar, você venha, venha pelo amor, não venha pela dor, né? E tem exatamente, irmãos, 17, vai fazer 17 anos que eu sirvo ao meu Deus. E eu não vou deixar de servir Ele nunca. Eu só vou deixar de ir na casa dele, buscar Ele, adorar Ele quando Ele vier me buscar. Quando eu for para a glória, para ficar juntinho dele, porque eu creio nisso, tá? Então, quando tiver o chamado de Deus na sua vida, você vá. Você vá pelo amor. Não deixe para ir pela dor, porque pela dor é muito dolorido, é muito difícil, é muito, vamos se dizer, muita dor, é muita dor mesmo, né? Mas o Senhor, Ele testa aquela pessoa que Ele ama. O Senhor, Ele testa para ver até onde vai a nossa fé. Então, busque ao Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor, Ele está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor, Ele está voltando e não vai demorar muito. Amém? Depois temos mais testemunhos, tá? Cada dia eu vou contar um pouco da minha história, porque ela é grande. E eu quero deixar o meu legado, eu quero contar a minha história, eu quero falar o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua. Amém? Bom dia.